pegávamos o bonde 13 para descermos no Tabuleiro da Baiana, depois uma outra condução. E na volta, quando nós voltávamos aos domingos, eu enfrentava aquela farra, né, das empregadas domésticas com os motorneiros e com os condutores no Tabuleiro da Baiana, e eu era meio metida patricinha, então eu ficava muito incomodada, porque eu achava que aquelas mulheres estavam me envergonhando, né? Eu não tinha capacidade de saber, de apreciar e de conviver, né, com aquela vivência maravilhosa entre empregada doméstica e motorneiros e condutores de bonde, né? Então, aquela sexualidade toda, né, aquilo me incomodava. Eu tinha 14, 15 anos, né? Sempre eu levava um livro comigo. Então, eu abri o livro e metia a cara dentro do livro e ficava lendo para não tomar conhecimento do que estava acontecendo à volta. E um dia, muito engraçado até, quando fui descansar da leitura, né, eu levantei a cabeça, quem que eu encontro na minha frente? Ela conta essa história, eu não sabia que eu tinha me visto no bonde, eu não lembro. Ela já era atriz, ela já era do Teatro Experimental do Negro, entendeu? Não somente a Leia, mas toda uma geração de mulheres negras e de homens negros devem à atuação do Teatro Experimental do Negro a consciência que tem hoje da sua negritude. Depois conheci mais tarde numa casa de Mrs. Lambert, que era a nossa professora de inglês. Ela comentou com a Abdias que tinha conhecido duas meninas muito interessantes e ela ficou muito surpresa, achou que elas estavam muito bem arrumadas, na aula de frequentando uma professora de inglês. Para a época isso era uma coisa meio difícil, né, de acontecer. Eu um dia fui levar a minha avó, que morava em Botafogo, eu fui levar a minha avó no cinema, porque minha avó não gostou, minha avó adorava o Vicente Celestino. Ela era uma estudante e se preparava para seguir a carreira literária. Já tinha levado a minha avó ao cinema e fui tomar o bonde na praia de Botafogo para ir para casa, o 13, novamente o 13, né? E eu estava em pé no ponto do bonde quando uma pessoa se aproximou, um homem se aproximou, perguntando se eu não gostaria de fazer teatro. Aquilo para mim era um palavrão, né? Assustada, com 15 anos, eu me afastei e disse não. Ela, quando eu a conheci, ela tinha 15 ou 16 anos, era perfeita, era uma estátua, era a verdadeira imagem daquilo que nós que cultivamos a cultura negra, chamamos de beleza negra. Ele, não, mas é o Teatro Experimental do Negro. Eu digo, não quero nada disso, não, muito obrigada. E insisti. Ele aí jogou. Ele disse, não foi você que estava na casa da professora de inglês, amiga da Ruth de Souza? E tinha sido eu realmente, eu e a minha amiga, né? Estudávamos lá. Ele então, aí ele me desarmou, né? Eu vi que ele tinha falado com alguém que me conheceu. Eu dei o meu telefone rapidinho para ele, para que ele não fosse anotar, né? Entrei no bonde correndo. Ele depois me telefonou e disse que era o diretor do teatro, que tinha encontrado a Ruth, se eu não gostaria de ver uma peça de teatro, de tudo. E eu fui escondido da minha avó, peguei o sapato de salto da mãe da minha amiga e fui ao teatro pela primeira vez, no Teatro Fênix, ver Bibi Ferreira em Herdeira. Foi a primeira vez que eu fui ao teatro. Mas ela não queria de maneira nenhuma ser atriz e de maneira nenhuma ela queria saber de teatro. Até que ela cedeu e permitiu fazer o teste. A primeira vez que eu pisei no palco foi com uma peça, um espetáculo musical chamado Rapsódia Negra. E foi uma estreia espetacular, porque ela tinha várias mudanças na própria peça, né? Era uma revista da cultura negra, né? Assim que não era um personagem que
começava e acabava no personagem. Ela mudava muito. E ela tinha, sobretudo, um quadro deslumbrante, onde ela vinha e cantava em cima de um piano. E era um quadro, veja só, no Harlem. Imagina nós fazendo Harlem aqui no Rio de Janeiro. Né? Era um quadro que a imprensa queria sempre fotografar. Eram muitas plumas, muitas... Eu dirigi a novela, né? Nós dirigimos juntos até o 24º capítulo com o Evan Rossano, e após isso ele foi para outro projeto e a novela ficou ao meu encargo até o final. E a Leia, na minha ótica e na ótica de todos os telespectadores, transformou-se na grande antagonista. Ele foi o primeiro diretor que disse uma coisa para mim que foi de muita importância na minha vida. E eu acho que deve ser de muita importância para qualquer ator. Não brigue com o personagem. Fica do lado do personagem. Você não é o personagem, você está construindo o personagem. A Rosa me incomodou um pouco na época, né? Porque eu ia às ruas, eu apanhava nas ruas. Eu apanhei muito durante a exibição da novela. Então, aquilo me incomodava muito. Eu não podia ir na rua, eu era xingada. Eu era xingada na vila que a minha prima morava, em Ramos, por pessoas que me conheciam há 10 anos. Eles me xingavam. E minha prima, quem vocês conhecem a Leia? Tanto estão xingando a Leia? Eu fui fazer feira, porque eu gosto muito de fazer feira. A mulher pegou um peixe enorme e me mandou peixe aqui no pescoço. Você está fazendo mal para a Isaurinha? E paf, levei aquela peixada aqui no pescoço, as escamas esvaram assim. Então, quer dizer que a Rosa me proporcionava esses conflitos, assim, esses acidentes e incidentes na rua, né? E, aliás, eu até já defendi a Rosa uma ocasião em Cuba, quando eu fui a Cuba, porque eu disse que se a Rosa fosse uma mulher atual, ela iria lutar de outra forma, porque ela teria uma outra visão, ela teria uma visão dentro da questão do negro, porque ela não entendia por que a Isaura tinha tanto privilégios e os outros escravos não. Daí a maldade da Rosa. Primeiro encontro meu com Leia, por incrível que pareça, eu estava morando na Alemanha. Eu fui a um cinema, Orfeu do Carnaval. Orfeu do Carnaval de Camus. Aí, dublado em alemão. Eu vi Léa Garcia falando alemão. Vinícius fez aquela adaptação teatral, que foi o Orfeu da Conceição, e Camille fez a adaptação cinematográfica em cima do Orfeu da Conceição. Eu fiquei passada com a interpretação dela, com a figura dela, com o charme dela, com o carisma dela, com a verdade dela. E eu me lembro bem que na estreia do filme,
Teve uma exibição especial ali no auditório do Globo e eu estava sentada e a Serafina fazendo aquelas publicidades dela e a plateia rindo, né? Aí eu comecei a chorar, uma idiota. E aí o Marcelo Camille disse para mim, vai lá para dentro do banheiro, vai enxugar o rosto, você já vai lá em cima receber o teu prêmio, faz favor de enxugar o rosto. Para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava ganhar em segundo lugar. Estavam concorrendo atores famosos na época, Simone Signoret em Almas em Leilão, Ana Magnani, que era minha atriz predileta, num filme que eu não me lembro mais, e o Orfeu. Eu não pensei que eu fosse indicada para nada. Teve uma repercussão muito grande naquela época no Rio, e o Henri Ponchette fez uma página inteira da revista Manchete falando sobre o meu segundo lugar. Eu fiquei em casa 15 dias sem sair, porque eu fiquei com vergonha de ter roubado o segundo lugar da Ana Magnani. Me chamaram para fazer a Noiva da Cidade. Eu era a Noiva da Cidade. Alex Vianney dirigindo, o roteiro de Humberto Mauro. Me botaram para ser a melhor amiga de Léa Garcia na Noiva da Cidade. Falei, gente, nasceu para ser minha melhor amiga. Quando eu fui a Paris para o lançamento do filme, aliás, não foi de Orfeu, foi para a exibição de um outro filme que nós fizemos. Eu encontrei o Sidney Poitier, eu ia jantar com o Marcelo e com a Lourdes, numa boate chamada Carsambá, de um africano, e ele estava na porta da boate, nos esperando. Quer dizer, mais especificamente me esperando, e me ofereceu um jantar, dizendo que queria que eu fizesse um filme com ele. Mas eu tive uma série de problemas lá na França e cheguei atrasada nesse jantar. Mas eu cheguei, ele estava muito aborrecido e disse que não queria mais me ver. Porque nem todo ator, atriz, sabe dizer as palavras da criação, as palavras superiores, excepcionais da língua portuguesa. E Léia convive com essas palavras não só na hora de articular, como na hora em que ela as pensa. Ela é uma pessoa lutadora, de uma generosidade incrível, a pessoa mais generosa que eu conheço. Gosto muito do trabalho dela, gosto muito dela como pessoa. Enfim, gente generosa é a coisa mais importante que tem no mundo, eu acho, e ela é. Não é uma atriz negra comum. É uma atriz negra com muita personalidade, com muita beleza. E aí eu vejo Léa Garcia como uma pessoa que sempre foi muito bonita e ficou bela. São poucas pessoas que chegam a ser belas, amor. Poucas. E ela é bela.